Olá, eu sou a professora Sandra, do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Maringá, e vim aqui hoje discutir um pouco com vocês sobre a nossa temática, que é números e operações, aspectos significativos para o ensino e aprendizagem na pré-escola nos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje, a gente vai tentar discutir alguns aspectos que estão relacionados especificamente ao segundo ano. Eu espero que essa formação contribua com o vosso trabalho em sala de aula e que também fomente em vocês a vontade de fazer novas leituras e novas viagens em artigos e textos que se relacionam a esse tema. Nós já vimos, nos encontros anteriores, que a construção do censo numérico não é um processo complexo e muito longo. Também vimos que o desenvolvimento das estruturas mentais não acontecem do dia para a noite, que tem que ser desenvolvidos, e desenvolvidos dentro do ambiente escolar. E que isso exige que a criança construa uma boa relação entre os números e as suas propriedades, fazendo com que ela visualize os números em uma variedade de contextos e relacione esses contextos, não se limitando apenas aos aspectos algoritmos tradicionais relacionados ao tema dos números e das operações. Né? Então, lembra, né, que para que a gente faça essa construção, a gente precisa permitir que a criança construa uma boa relação entre os números e as propriedades. E que não recaiamos apenas, né, nos limitemos apenas à apropriação de conceitos voltados aos algoritmos tradicionais. Isso significa que para a gente desenvolver o senso numérico na criança, isso também são aspectos que foram retomados ou que estão sendo retomados ali do encontro com a professora Leila, é necessário que as crianças estabeleçam relações diferentes, né, envolvendo o campo dos números. Essas relações são de ordem espacial, as relações de mais 1 e 2, menos 1 e 2, que elas utilizem âncoras ou marcos de referência, como, por exemplo, a professora Leila tratou no encontro passado, do 5 e do 10, e que elas consigam estabelecer uma relação de parte e todo. Esses aspectos parecem simples, mas eles são primordiais para que a criança construa ou comece a construir o seu senso numérico. E ele só se dá a partir dos estímulos que acontecem dentro do ambiente escolar. Também é necessário que as crianças compreendam o tamanho dos números, que desenvolvam múltiplas maneiras de pensar sobre esses números para representá-los de formas distintas, e que usem os números como referência, desenvolvendo percepções precisas sobre o efeito desses números e das operações que os envolvem. Aqui eu apresento para vocês um exemplo de tudo isso que foi tratado nesses aspectos anteriores, tá? Pensando no número 14, né? O que nós temos ou precisamos fazer com que a criança compreenda que o 13 é 1 a menos que 14, ou 14 é 1 a mais que 13, que 14 é 2 a mais que 12, que 14 é 1 a menos que 15, é 2 a menos que 16, é 3 a menos que 17, é 4 a mais que 10, que o 14 pode ser representado dessa forma, né, da inclusão de vários elementos que somados entre si nos dão 14. Que o 14 pode ser representado como a soma de 7 mais 7, como uma soma de 8 mais 6, como a soma de 9 mais 5, a soma de 10 mais 4, que existem infinitas possibilidades de se representar o número 14, né? Que esse 14 é 2 a mais que 6 mais 6, né? Que esse 14 é 2 a mais ou menos, né? Que se a gente pensar aqui nessa representação, eu tenho 10 mais 4 para formar 14. Eu também posso pensar em 9 mais 1, que são 10 mais 4 para dar 14. Ou seja, que eu estou estabelecendo a partir desses números
Olha aqui, eu tenho 8 mais 6, mas eu posso escrever 8 mais 6 como 8 mais 2 mais 4. Isso também me dá 14. Eu tenho 9 mais 5, mas eu posso escrever 9 mais 1 mais 4, que também vai dar 14. Ou seja, que essa relação de 9 mais 1 dá o famoso 10 mais 4, que dá 14, que eu também posso pensar que o 14 é 2 a menos que o 8 mais 8, que é 16, né? Então, que a gente tem de pensar que o número 14, por exemplo, é o dobro de 7, né? Embora pareça muito complexo, né? Todas essas relações não se desenvolvem na natureza da criança por si só. Elas exigem de nós, professores, né, um trabalho qualificado de pensar na formação e constituição do número como um processo muito mais amplo do que simplesmente a representação do 14 como uma dezena e 4 unidades, né, que envolve um processo muito mais significativo do que pensar uma operação matemática simples que me leva a 14, que faz com que a gente perceba quantas relações diferentes ou quantos significados distintos a gente tem para organizar o número 14, pensando aqui nas partes e no todo, tá bem? Ainda continuando na questão do senso numérico, as crianças elas vão desenvolver ou continuar a desenvolver o seu senso numérico enquanto elas estão construindo a compreensão de valor posicional, utilizando os números em operações e elaborando métodos que são diferentes para calcular essas operações, fazendo estimativas, como a gente viu há pouco, pensando em diferentes formas de tentar compreender grandes números, tá bom? No entanto, a apropriação desse senso numérico, como eu já falei aí, não é inato na criança, ela tem que ser desenvolvida na escola. Mas para isso acontecer, nós, professores, temos de ter muito claro quais são os conhecimentos que nós precisamos ter para que a gente seja um instrumento que colabore com esse processo de aprendizagem da criança, né? Entre eles, está o conhecimento do que as crianças já sabem a respeito dos números. E por isso é tão importante que a gente faça uma avaliação diagnóstica. O conhecimento a respeito de como se dá a construção do número pela criança, que é um processo que vem sendo discutido desde a pré-escola, né? A gente passou pelo primeiro ano e agora a gente está trabalhando aqui com vocês um pouquinho dos aspectos relacionados à construção desse conceito com os alunos do segundo ano. Conhecimento matemático a respeito da construção histórica humana que envolve a criação dos símbolos numéricos e do nosso sistema de numeração decimal. Porque falar do número, né, é algo que envolve uma construção de muito tempo, que vem, que foi alicerçada devido às necessidades humanas, e que não é algo que é estanque, pronto e acabado, mas que foi sendo construído pelo homem devido à sua necessidade. A gente também precisa do conhecimento matemático a respeito das características do nosso sistema de numeração decimal e dos sentidos dessas características, né, que são aplicados às operações matemáticas que a gente trabalha em sala de aula com os nossos alunos. Do conhecimento pedagógico curricular, para a gente entender o que, como e para que se trabalhar com esse tema em sala de aula. E do conhecimento de que, para a criança se apropriar desses conceitos, é necessário que haja um processo dialógico, a construção de sentidos e significados em sala de aula. Ou seja, que a criança tenha voz, né? Que haja um processo comunicativo e significativo em sala de aula para que a gente possa entender qual o nível de conhecimento em que a criança se encontra e, à medida que a gente vai fazendo as nossas intervenções e deixando que a criança reelabore seus pensamentos ou procure, né,
construir novos alicerces a partir dos desequilíbrios que a gente vai provocando na mente dessa criança, que ela desenvolva também o seu senso de falar sobre aquilo que ela pensa e quais são as construções que ela vai fazendo à medida que a gente vai interagindo com ela nesse processo educativo. Bom, então para iniciar, o que a gente pode pensar? Em duas questões que para mim são primordiais. Quais são os conhecimentos matemáticos a respeito dos números e do sistema de numeração decimal que os nossos alunos possuem? Ou seja, qual o nível de desenvolvimento real de nossos alunos com relação a esse tema? E quais são os conhecimentos matemáticos a respeito dos números e do sistema de numeração decimal que a gente gostaria que elas compreendessem e se apropriassem, né? A partir aí do pensar no nível de desenvolvimento potencial, que é aquele nível que ocorre com a intervenção, com a participação de um sujeito que vai fazer as provocações para que essa criança pense a respeito dos números do sistema de numeração decimal e comece a compreender outros aspectos que ela não tinha ainda se apropriado. O que as crianças no segundo e terceiro ano precisam saber a respeito dos números? Os aspectos que a professora Leila já tinha tratado com vocês, né, no primeiro ano, que é a noção do número, a contagem, numa sequência de números naturais, a questão do sucessor e do antecessor, a cardinalidade, a ordinalidade, a questão dos agrupamentos e das trocas, o registro, a noção do sistema de numeração e do sistema de numeração decimal, porque nós temos outros sistemas de numeração além do sistema de numeração decimal, né? E ainda, que a gente coloca aqui como demais conhecimentos, os sentidos da adição, da subtração, da multiplicação, as transformações aditivas relacionadas, né, às multiplicações e as transformações que são associadas também à questão da divisão, pensando aí na subtração, e os conceitos de dobro e metade. O que a gente vai discutir hoje, né? Alguns aspectos históricos sobre a origem do nosso sistema de numeração decimal, aspectos conceituais que são relacionados às características do nosso sistema de numeração decimal que já foram ressaltadas pela professora Leila no encontro anterior, aspectos relacionados à questão dos agrupamentos e das trocas e aspectos relacionados aqui especificamente às operações de adição e de subtração. Então, vamos começar falando sobre a origem do nosso sistema de numeração na história da humanidade, porque é importante que a gente conheça como essa construção se dá historicamente. É claro que o que eu vou trazer aqui para vocês são fragmentos desse período histórico, mas que se vocês forem buscar nas referências, que estão sempre aparecendo ali no rodapé dos slides, tá? Vocês vão ter uma amplitude maior a partir da leitura sobre os textos que estão sendo aqui colocados para vocês como sugestão de leitura, tá? Então, quando a gente fala do período histórico, a gente pensa que a construção do número, né, ela passa por diversas características. A ideia, ou o que a gente pode dizer e nominar como a distinção entre um e muitos, né? A correspondência termo a termo, a correspondência um a um, as primeiras formas de contagem, a correspondência com as diversas partes do corpo, ou seja, ter o corpo como referência para a constituição de um sistema de numeração e os vários sistemas numéricos que são precedentes ao nosso sistema de numeração decimal. Mas, de onde vêm os números? Quais convenções culturais permitiram o desenvolvimento do conceito de número e as características do nosso sistema de numeração decimal que utilizamos? Vocês já pararam para pensar sobre? Com certeza vocês já leram muita coisa a respeito, né? Histórias, pequenos trechos que caracterizam esse período histórico de construção. O que eu vou trazer aqui para vocês é parte de talvez coisas que vocês já tenham até visto, mas que vale a pena a gente relembrar, para entender um pouco da complexidade de se convencionar o número e um sistema de numeração a partir desse conceito numérico, tá? Então, o que eu posso dizer, né?
ao que havia já comentado com vocês, que a história do desenvolvimento do nosso sistema de numeração decimal, ele está relacionado com a necessidade de contabilidade, de representação e de propagação de um sistema que fosse capaz de comunicar com precisão as práticas e as tradições numéricas de uma comunidade. E que esse desenvolvimento, ele se dá graças às questões socioeconômicas de diferentes civilizações. Então, a gente tem o surgimento de um sistema de numeração que aparece em vários contextos, em várias regiões diferentes, mas que há uma necessidade de que a gente adeque esse sistema de numeração às exigências que são oriundas desse desenvolvimento socioeconômico de cada civilização, ok? O que a gente tem como história é que os primeiros ossos entalhados, a primeira ideia aí que a gente tem sobre a questão de um e muitos, ela data de 3.000 a.C., né? Que é um período em que surge ali os algarismos sumérios e os hieróglifos egípcios. Ou seja, em que nascem os primeiros conceitos numéricos que a gente pode considerar inteligíveis pelo ser humano, que é a caracterização de 1 e 2. O primeiro procedimento aritmético de contagem foi a correspondência 1 a 1, ou a correspondência bionívoca, que consiste em comparar duas coleções de mesma natureza ou não, e de se recorrer a uma contagem que a gente pode denominar de abstrata, porque ela se dá a partir da questão de símbolos e não de uma representação numérica, tá? E se dá a partir da necessidade humana. Por exemplo, a gente havia os pastores que guardavam seus rebanhos, os carneiros, as cabras, e precisavam ter certeza de que quando eles voltassem para o pasto, aqueles animais tinham entrado no curral, mas o total de animais tinha entrado no curral, que não haviam esquecido nenhum ou nenhum havia se perdido. Então, além de saber contar, era preciso se desenvolver uma técnica que possibilitasse o registro dessas quantidades. Por quê? Porque a gente ainda não tinha um número, como um aspecto constituído. Então, nessa época, se cria a ideia primitiva de entalhe, que é fazer o risquinho em ossos ou em madeira, para que você associe cada animal a um desses traçados que são feitos na pedra, ou nos ossos, ou até mesmo na madeira, tá? Então, aqui tem um exemplo para vocês, São 55 animais, mas esse pastor, ele não tem a ideia de contagem, ou seja, não tem o censo numérico dos 55, ele apenas sabe que há muitos carneiros. Mas como isso é um aspecto muito insignificante, para que ele determine ou perceba se a quantidade de animais está correta ou não, ele tem que ter uma ideia para que ele possa representar ou fazer essa representação desses animais, E ele vai recorrer, então, à questão do entalhe, tá? Então, o que ele faz, Ele se senta à entrada da caverna e faz entrar um animal por vez. E com um pedaço de rocha, ele vai fazendo os traçados no osso, até que entre o último animal. Então, dessa maneira, ele faz uma relação ou a correspondência bionívoca de um elemento, que é o animal, com o traçado que ele está fazendo na pedra. Então, ele vai ter a noção da quantidade de animais representadas ali através dos traçados, E por conta da correspondência 1 a 1, ele sempre vai saber se o rebanho está completo ou não. Outra técnica também utilizada na contagem é a ideia ou uso do corpo, O Ifrá, que é a referência que eu trago aqui para vocês, ele diz que alguns indígenas que ainda eram incapazes de conceber os números abstratos, eles recorriam a formas concretas de contagem, ou seja, eles não tinham ainda a ideia de
características abstratas como fazer o entalhe, mas eles recorriam então à contagem da maneira como eles gostariam, ou como eles conseguiam fazer, que era a partir das partes do corpo, tá? Então, eles iam tocando os membros do corpo, a mão, os dedos da mão direita, o pulso, o cotovelo, o ombro, a orelha, as partes do corpo no geral, até que eles quantificassem uma quantidade suficiente, né? Isso permitiu com que eles chegassem aí a um total de 41. E era um total que para eles era consubstancial, ou seja, não precisava de mais, né? Usando as partes do corpo que eles tinham, mas eles usavam todas as partes do corpo, né? Para associar, então, cada parte do corpo a um animal, ou cada parte do corpo a um determinado objeto, ok? Mas essa forma de contagem, ela não era suficiente para fazer as representações, né? Por quê? Porque dependendo da quantidade que se tinha, seria insuficiente, né? Então, isso fez com que fosse necessário, para contagens mais extensas, né, um processo que se tornasse sistematizado, né? E isso foi feito dispondo-se de grupos básicos convenientes, sendo a ordem de grandeza desses grupos determinadas pelo processo de correspondência empregado, seja ele pelo entalhe, seja ele pela utilização de conchas, de pedras, seja ele pela utilização das partes do corpo, ok? Com os dedos, né, o homem constitui um dispositivo de correspondência conveniente. Ele cria primeiramente o sistema quinário, ou seja, que é o sistema de numeração de base 5, associando aí a cada dedo da sua mão um objeto, né? Esse é o primeiro sistema a ser usado extensivamente pelo homem, né? E aí, com o passar do tempo, né, graças aos 10 dedos do ser humano, ele vai adquirindo gradualmente elementos de cardinalidade e ordinalidade dos números. Algumas tribos da América do Sul utilizam a mão para fazer a correspondência bionívoca, as mãos, né, até hoje. Então, a mão humana se torna, nesse período, uma máquina simples e fácil, além de natural de contar, e exerce um papel fundamental na constituição do nosso sistema de numeração, e vai contribuir mais tarde para que esse sistema de numeração, ele adquira características relacionadas aí à base do nosso sistema de numeração decimal. Bom, então com essa nova conjuntura, né, que é utilizar aí as mãos ou os dedos das mãos, né, a gente pode pensar uma representação e uma utilização para um sistema de numeração convencionado, né? Porém, vem uma outra ideia ou um outro problema, né? Como que eu posso conseguir concreta e oralmente, e depois, posteriormente, a gente vai ver que isso acontece por escrito, números que são elevados com o mínimo de símbolos possíveis, ou seja, que eu consiga quantidades grandes com uma representação simples, né? Já que a gente não pode multiplicar indefinidamente as pedras, os pauzinhos, os entalhes, nós em cordas ou os dedos dos pés e das mãos. Então é desse questionamento, ou seja, dessa ideia, que surge o primeiro conceito de base decimal, tá? Então, em algumas regiões da África, por exemplo, os pastores tinham um costume bastante prático de avaliar o seu rebanho. Eles faziam os animais passarem na fila, um a um, e após a passagem do primeiro, eles colocavam uma concha no fio de lã branca. Após a passagem do segundo, colocavam a segunda concha, assim sucessivamente até passar o 10º animal. Quando passava o 10º animal, eles trocavam a cor da linha por uma lã azul, e então acrescentavam uma concha na linha azul, né, que estava associada aí à ideia de dezenas. E eles recomeçavam então a colocar as conchas na lã branca
para de novo formar um novo agrupamento de 10, e quando constituir o 20º animal, eles introduziam uma nova concha na linha azul. Quando eles tinham 10 elementos na lã azul, né, ou seja, o que constitui a ideia de centena, eles pegam uma concha e enfiam agora numa lã vermelha, que era reservada a priori para uma outra ordem, né? Ou seja, a partir desse exemplo, a gente vê como a questão da ordem do nosso sistema de numeração decimal, ela vai sendo caracterizada, ok? Bom, então para a gente resumir, que é claro que o que eu estou falando aqui para vocês é uma ideia muito simplista daquilo que o IFRA traz no contexto todo histórico, que ele vai falar sobre a questão do nosso sistema de numeração decimal e da constituição do número e do sistema de numeração decimal. Mas como o nosso tempo não é grande e a gente não pode discutir só os aspectos históricos, né? Fica então aí a dica da referência para vocês como uma boa leitura, tá? Então, a gente pode dizer que o sistema de numeração decimal é uma produção humana e inventada, né? Que a representação de quantidades e a evolução dos números, ela vai sendo vivenciada por diferentes povos. No Egito, na Mesopotâmia, na Roma, na China, né? Pelos maias e pelos hindus, né? Que cada um desses sistemas de numeração tem suas peculiaridades, porque depende da relação socioeconômica que eles estavam desenvolvendo, ou seja, das necessidades de cada povo, tá? E isso, é claro, que vai caracterizar a questão de base, valor posicional, quantidade de símbolos, a questão do zero, princípio aditivo, princípio multiplicativo de diferentes formas, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela que resume um pouco sobre essa questão dos vários sistemas de numeração. A gente tem as características, está relacionada aqui à base, a posição, o fato de ser posicional, a quantidade de símbolos, a questão do zero, o princípio aditivo, o princípio multiplicativo, e em cada povo, né? O egípcio, o mesopotâmio, o romano, o maia e o indo-arábico, tá? Então, vocês podem perceber que a base 10 era usada pelos egípcios, pelos romanos e pelos hindus, né? Que o sistema é posicional na Mesopotâmia e pelos maias, né? O egípcio não, o romano não, e pelo indo-arábico também é posicional, tá? Que a quantidade de símbolos, ela varia, assim como a base, né? Que no Mesopotâmia é 60, a quantidade de símbolos, ela vai variar de povo para povo, tá? Que o zero não é empregado também como um símbolo em todos os povos ou em todas as regiões, tá? Que o princípio aditivo é característica de todos eles, que o princípio multiplicativo é característica de muitos deles, né? Apenas não do egípcio. E aqui a gente pode fazer uma ressalva, né? Que o romano usava, além da questão do princípio aditivo, o princípio subtrativo. Por quê? Porque o símbolo i, quando ele é colocado antes de um símbolo maior, ele vai denotar um número menor e não um número maior, né? Ou que quando a gente representa um símbolo menor na frente de um maior, há uma conotação diferente. A gente tem que fazer a subtração, tá? Então, olha só, eu tenho aqui que o XL é diferente do LX, né? Porque quando a gente considera o XL, o X é menor do que L, eu tenho que fazer a subtração, né? Ou seja, 40, que é diferente do L mais X, porque o número 10, a representação do 10 vem depois, e aqui a gente caracteriza como a soma e não como a diferença, tá? E que a gente também emprega nesse sistema, né, no romano, as barras que significam aí a multiplicação por 1000, tá bom? Bom, é claro que a gente pensando na base 10 e não nas outras bases, a gente tem nítidas vantagens sobre as demais. Primeiro, porque não é algo extenso, grande de se pensar, ou seja, uma representação com números gigantes, é base 10, com quantidades grandes, né?
como a base sexagenal, que é pensando em 60, né, por exemplo. Então, ela é satisfatória para memória humana, tá? E que ela é superior às bases pequenas, como a base 2, a base 3, e permite, então, evitar um esforço considerável de representação. Por exemplo, né, quando a gente pensa no número 2452, né, ele é escrito pela base decimal com 4 algarismos. Mas se a gente pensar nesse mesmo número representado na base 2, ele vai ser representado com 12 algarismos, representados dessa forma, né? Lembrando que na base 2 a gente só tem 2 elementos, né? O 0 e o 1, tá bom? Bom, após a gente discutir um pouquinho das questões históricas, né, para a gente rememorar esses aspectos históricos que são tão importantes, e lembrando aqui que essa Constituição, ela se deu por um período muito grande, ou seja, para adquirir o sentido do censo numérico e se caracterizar um sistema de numeração decimal, a gente demorou muito tempo, né, e que, portanto, não é fácil, né, quando a gente pensa na apropriação desse sistema pela criança, que isso aconteça num curto período de tempo, porque é necessário também que a criança passe por um período de apropriação, como, né, a humanidade passou, a gente tem ideia de que a constituição do número e do sistema de numeração decimal, ela não é tão simples. A partir disso, a gente pode então pensar que um outro conhecimento extremamente importante para nós é sobre o pensar as características do nosso sistema de numeração, tá? E aí, a gente lembra, né, ou relembra o que a professora Leila já disse, que ele é representado por diferentes símbolos, mas na verdade esses diferentes símbolos têm uma quantidade limitada, são 10 símbolos, né, e que com esses 10 símbolos a gente pode escrever números de qualquer magnitude, né, que ele tem uma base 10, ou seja, né, que para a gente formar uma unidade de ordem superior, a gente faz agrupamentos de 10 em 10, né? Então eu posso escrever qualquer número em termos de potência de 10, e quando a gente fala aqui em potências de 10, eu estou falando para você, professor, né? O termo potência nada mais é do que a indicação de cada elemento aqui da base 10, ou de cada elemento a centena, o milhar, ou a dezena, representado aqui numa potência de 10. Então, por exemplo, eu tenho 325 pode ser escrito como produto de 3 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 5, né? E o que a gente caracteriza como potência de 10? Escrever o 100, o 10, e o múltiplo de 10 aqui do 5 como uma potência, um número de base 10 elevado a uma potência. O 100 é 10 vezes 10, então caracteriza-se como 10 ao quadrado, 10 está elevado à primeira potência, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui do lado do 5 a gente tem 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1, e 5 vezes 1 dá 5, tá? Isso é um conhecimento para nós, professores, para a gente entender por que a gente usa o termo potência de 10, tá bom? O nosso sistema posicional, né, ou seja, a posição que cada algarismo ocupa, altera o valor da potência, o valor do número dessa base 10, né? Ou seja, influencia a ordem influencia no número, ok? Como um exemplo, o 425, em que o 4 vai representar aqui a ordem das centenas, o 2 a ordem das dezenas e o 5 a ordem das unidades. Que apesar de a gente ter 425 unidades, a gente tem um número que é composto por 425 unidades, 42 dezenas e 4 centenas, né? E que esse número pode ser escrito dessa maneira, tá bom? Que ele é um sistema multiplicativo, né? Porque o algarismo que está escrito à esquerda do outro, ele vale 10 vezes mais, ou seja, quando a gente pensa na unidade, e da unidade a gente pensa na dezena, se a gente tem uma unidade, a gente vai multiplicar por 10 para ter uma dezena. Se a gente tem a dezena, a gente multiplica por 10 e a gente obtém a centena, e assim sucessivamente. Então, a gente diz que ele é multiplicativo
por conta dessa questão. E que ele é aditivo porque o número ele é obtido a partir da soma de parcelas, né? Da soma dos valores posicionais, né? Que os símbolos vão adquirindo a partir dos respectivos lugares que eles ocupam. Então, a gente tem aqui o 333, que representa 333 unidades, 33 dezenas e 3 centenas. Então, 3 centenas são 300, 30 representa as 3 dezenas, e aqui, perdão, tem um erro, né? São 3, seria 3 aqui, tá, gente? Não 10, mas eu tô fazendo a correção aqui, porque aqui na parte de baixo tá certinho, tá? Então, aqui no lugar do 10 seriam 3. Então, fica 3 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 3, ok? Outra característica de destaque do nosso sistema de numeração decimal é o papel do zero, que tem um papel duplo e primordial no sentido dessa representação numérica, né? Primeiro, porque ele marca uma ordem vazia, ou seja, ele representa a ausência de elementos em qualquer ordem, né? E ao mesmo tempo, ele é um operador multiplicativo. Por quê? Porque todas as vezes que a gente multiplica um número por 10, a gente aumenta 10 vezes o valor desse número, então a gente aumenta a quantidade de zeros. Pensei no 10, no 100, no 1000, no 10.000, né? Então, todas as vezes que a gente pensa na colocação dos zeros nesse sentido, a gente está pensando na colocação do zero como um operador multiplicativo, tá? Bom, para a gente trabalhar com essas características com as crianças, especificamente pensando aí nos nossos alunos de segundo ano, a gente tem diferentes atividades, tá? A primeira a gente pode recorrer ao uso da literatura infantil. Eu dou aqui para vocês, eu adoro trabalhar com literatura infantil, eu dou aqui para vocês um exemplo bem clássico que trabalha com a ideia da constituição das dezenas, tá? Que se chama Quem Será que Tem Mais Ovos? Eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro da coleção Cálice, em que você tem um casal de velhinhos, cada um tem uma quantidade de ovos, eles precisam decidir quem tem mais ovos, né? Então, no decorrer, no desfecho da história, eles precisam organizar esses ovos de maneira que eles possam compará-los e perceber quem tem mais ovos ou não. Então, a princípio, eles vão comparar montando grupos de 5 unidades, ok? E aí, você tem um total de 100 ovos da velhinha e de 99 ovos do velhinho, porque na última parte, vocês vão ver na história do livro, se vocês tiverem a possibilidade de lerem a história, ele não tem 5 ovos, tá? Quando a gente vai fazer a comparação. E depois, eles separam de novo esses agrupamentos, né, para tornar mais fácil, mais nítida essa relação, essa correspondência bioquímica, para saber quem tem mais ou quem tem menos, e vão separando isso em grupos de 10 unidades, ou seja, em grupos que constituem a dezena, até constituírem 10 dezenas, que são as 100 unidades, que é a que a velhinha tem, e aí a representação do que ele tem não vai constituir as 10 dezenas, porque o último grupo não tem 10 elementos e que, portanto, ele chega a 99 e não a 100, e aí ela ganha na quantidade de ovos. Uma outra ideia são as construções de cartazes, utilizando agrupamentos de 10 com palitinhos, né? Então, perceba aqui que no cartaz a gente tem o 30, o 40, o 50 e assim por diante, né? São agrupamentos de 10. E aí a gente vai vendo a ideia de quem é maior que, né, ou menor que, pensando em 10 a mais, né, ou 10 a menos. E a gente também tem a ideia de agrupamentos de triplo, quádruplo, dobro, né? Porque a gente está repetindo esses agrupamentos com a mesma quantidade, um total de vezes, ok? Que é a ideia da constituição de grupos de parcelas iguais, que vem a ser aí um dos princípios do campo multiplicativo, tá bom? Da multiplicação. Perceba que o cartaz, ele está aqui com a constituição das
dezenas, porque vocês vão ver mais para frente que para a criança os números redondos ou os números com final de zero são mais fáceis de ser compreensíveis a priori, tá bom? Um outro exemplo é o jogo do tapetinho, ou que a gente pode chamar o nunca 10, né, em que a criança vai jogando o dado, né, e a partir da soma das faces superiores desses dois dados, ela vai organizando a quantidade de unidades, e à medida que ela completa 10 unidades, ela organiza no montinho, né, como a ideia lá das conchinhas, né, de 10 palitos, então ela tem então, a constituição de uma dezena, e à medida que ela tem 10 dezenas, ela tem aqui um novo agrupamento de centenas. Aqui a gente tem a ideia de unidade de dezena, pensando não só na questão do segundo ano e na compreensão do conceito, mas que pode ser ampliada à medida que a gente vai vendo que os alunos vão se apropriando do conceito, tá bom? É importante que quando a gente trabalha com essa questão do jogo, que a gente associa a quantidade à representação numérica, né? E, se possível, a representação sonora desses números, para que a criança vá se apropriando desse conceito que não é simples, e vocês vão ver também ali a partir dos slides, tá bom? A gente tem o uso do material dourado e do QVL, né? Lembrando que o quadro de valor lugar, ele é necessário porque o material dourado, ele tem uma característica muito significativa, que é a gente trabalhar a questão das unidades, das dezenas e das centenas, mas que ele não tem uma posição, né? Ele não é um sistema, não é um material que possa ser trabalhado a questão do aspecto posicional, porque independente de onde a gente colocar a placa, a barra e os cubinhos, a gente vai ter o mesmo número, pensando nas centenas, nas dezenas e nas unidades. Então, é necessário que a gente também utilize o quadro de valor lugar, tá bom? Para caracterizar a questão de ser posicional, tá bom? E das ordens. E a gente tem a ideia aqui da construção de um ábaco, né? Que parte desse princípio de agrupamento de palitinhos, tá bom? Vamos voltar aqui no jogo. Que a cada 10 palitos, eu constituo uma dezena. E aí, lá no cartaz, ao invés de eu colocar os 10 palitos, né, eu vou representar por um palito só, que constitui, então, a questão da dezena. E por que eu falo que essa é a ideia da construção do ábaco, né? Porque quando a gente pensa no ábaco, a gente tem lá as rodelinhas, né, a serem colocadas, e quando a gente completa 10, a gente troca por apenas uma, que vai para uma ordem superior, né? Então, esses cartazes aqui, ao serem trabalhados com as crianças, eles são trabalhados pensando nesse aspecto do quantitativo, ok? Mas na representação disso na forma do cartaz, tá? Que a gente tem uma dezena, que, portanto, essa dezena corresponde a 10 palitos, e a gente tem 2 unidades, tá? São 2 unidades soltinhas. E aqui a gente tem o zero, ou seja, a ausência de unidades, e a gente tem um montinho, que constitui, então, uma dezena, tá? A gente tem o jogo do tiro ao alvo, que como funciona? A gente faz o alvo, nessa parte azul e a parte amarela, e a gente tem aqui a parte branca, e para cada criança a gente dá aí uma quantidade de feijões, tá? Então, ou pedras, ou alguma outra coisa que a gente possa colocar tampinhas, né, que a gente possa jogar. E aí a criança faz o quê? A criança joga essas pedras, são as 4 pedrinhas ou 4 tampinhas, sobre esse cartaz, tá? Cada pedrinha ou cada tampinha que cai na parte azul, ela vale 10 pontos. E cada tampinha que cai na região amarela, ela vai valer 1 ponto. E aí, no final, a criança vai ter que registrar a quantidade que ela tem, pensando aí nas dezenas e nas unidades. Se cai na parte branca, não conta nem 1 ponto, ok? E aí, ao final de uma quantidade fixa de rodadas, né, vai ganhar o jogo aquela criança ou grupo, né, que obtiver primeiro 100 pontos, ou seja, 10 dezenas, tá bom?
Uma outra coisa extremamente importante de ser utilizada, porque tem aí a questão do aspecto da escrita numérica, né, e que se relaciona com a fala ou o registro escrito desse número, são as fichas escalonadas, né? Então, a gente pode usar as fichas escalonadas como um aspecto de articulação entre a leitura e a escrita dos números, tá? E ao mesmo tempo, ir reforçando a característica do nosso sistema de numeração decimal, né? E fazendo com que a criança perceba, por exemplo, que o que está escrito nem sempre corresponde, né, à fala, né, que é uma dificuldade grande das crianças que vocês vão ver ali para frente, mas que eu trago aqui para vocês, por exemplo, né, que quando a gente fala 345, a criança tem a ideia no começo, né, de escrever o número como 300, o 40 e o 5, de forma separada, né, no começo da alfabetização numérica ali, né, mas que aos poucos ela vai se apropriando da ideia dos 345 à medida que a gente vai trabalhando com ela esses conceitos a partir das atividades, ou seja, que quando a gente escreve 697, a gente tem a inclusão do 600, do 90 e do 7 no número com 3 algarismos, ou 3 ordens, né? A ordem das unidades, das dezenas e das centenas, tá bom? Nessas atividades, né, a gente tem que valorizar sempre a questão da palavra e da escrita e da quantidade que ela retrata, tá? Sempre associar a palavra falada, a palavra escrita e a quantidade que ela retrata. Por quê? Porque para que a criança comece a perceber que quando a gente tem números acima de 10, né, quando a gente fala 20 ou 30, né, que a gente tem aqui aspectos que estão relacionados ao 3, a escrita do 3, 40 do 4, né, 50 do 5, 60 do 6, 70 do 7, ou seja, para que ela vá percebendo que a gente tem aqui, no início desses números, dessas dezenas, aqueles símbolos que são os 10 símbolos que a gente pode usar para compor os números, ou seja, de 0 a 9, né? E que esses símbolos, né, eles vão alterar o seu sentido, o seu significado, né, à medida em que eles se encontram em posições diferentes. A mesma coisa entre 100 e 900, né? A gente pode dizer 200, que está lembrando a questão do 2, 300, que lembra a questão do 3, 400, que lembra o aspecto do 4, e assim sucessivamente, tá bom? Bom, a gente pode pensar que a manipulação de qualquer material, seja ele uma literatura, seja ele um jogo, seja ele ali um material simbólico como o ábaco, o material dourado, ou até mesmo, né, o quadro de valor posicional, e ali o que a gente viu, as fichas sobrepostas, elas são extremamente importantes, mas elas por si só, elas não dão conta do aprendizado matemático da criança, né? O que vai realmente impactar nesse aprendizado é a ação mental que a criança vai fazer sobre os objetos, né, que ela tem à frente dela. E os estímulos que nós, professores, vamos provocando sobre elas, à medida que a gente vai enfatizando aspectos que têm a ver com as características do nosso sistema de numeração decimal, né? Ou seja, de se pensar a quantidade de símbolos que a gente tem para representar e na magnitude ou na complexidade, na quantidade infinita de números que a gente pode formar com esses símbolos, na questão de ter a base 10, né, de poder, de representar um sistema que é posicional, ou seja, que a posição em que o número se encontra influencia, né, na leitura do número, tá? Que a gente pode pensar no aspecto multiplicativo e aditivo desse sistema, pensando também na questão da base, que é 10, ok? Então, quando a gente pensa em qualquer atividade, o que a gente tem em mente é desenvolver essas características com as crianças. Claro, a gente também tem que pensar que são alunos de segundo ano, e que a gente vai desenvolvendo essas características ao longo de todo o processo de escolaridade dessas crianças, né? Então, a gente vai
ampliando a constituição desses sentidos com as crianças à medida que a gente vai vendo que elas vão se apropriando deles, tá? Uma outra coisa muito interessante é a construção de sequências numéricas. Tá? Porque a construção de sequências numéricas, ela vai favorecer a compreensão de regularidades, vai permitir que a criança investigue algumas propriedades de sequências, que ela observe aspectos que mais tarde vão influenciar nas questões da formalização das operações, tá? Então, a construção de sequências numéricas, e vocês vão ver aqui que a construção de sequências numéricas nada mais é do que pensar numa reta numérica, tá? Ela vai partir da representação de um quadro com a sequência numérica. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? A gente vai entregar para os alunos um quadro como esse, em que a gente pode explorar infinitas coisas com as crianças a partir desse quadro, né? Veja, aqui todos os números, né? Você começa com 0 e o término de todos eles é 0, né? Então, porque são as dezenas, né? Aqui, todos eles são terminados em 1, todos em 2, todos em 3, todos em 4, e que o começo desses números seguem lá a ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Em todos eles, então, a gente tem infinitas regularidades que a gente pode observar a partir dessa tabela, tá? Bom, mas aí a gente pode pedir para que as crianças, elas recortem isso no sentido horizontal, tá? Recortem esses números no sentido horizontal. E aí, quando as crianças forem fazendo esses recortes, a gente vai estimulando elas a fazer comparações, observar quais são os números, o antecessor, o sucessor, quem é maior que, qual que que o 12, ele é 1 a mais que o 11, 2 a mais que o 10, né? Que ele é 1 a menos que o 13, 2 a menos que o 14, ou seja, aquelas relações que a gente falou lá do início, que são tão necessárias e primordiais, a gente vai discutindo com as crianças à medida que a gente vai retomando a tabela e vai fazendo a construção, tá bom? E aí depois a gente propõe para que os alunos, eles colhem numa fita do papel craft essa sequência numérica, formando então uma reta numérica, né? Que posteriormente, né, além de ser observada aí pelas propriedades, né, vista pela criança, que possa ser colocada ali no museu dela para que ela possa ver essas regularidades, ainda pode ser trabalhada como uma reta numérica posteriormente para auxiliar ali nas questões das operações, tá? E isso vai facilitar ou permitir que as crianças percebam regularidades numéricas, é claro, com o estímulo do professor, que foi o que eu falei para vocês, a questão dos pares e os ímpares, antecessor e sucessor, quem é o primeiro número da linha, o último número, a ideia de um a mais, 2 a mais, 1 a menos, 2 a menos, entre outras características, tá bom? A gente tem jogos online, né, que estão disponíveis para vocês em relação à questão das dezenas, então eu coloquei aqui o site, a gente tem um desses jogos que chama Jogo da Dezena e da Unidade, tá? Em que a criança vai ter aqui uma representação, ela vai ter que, primeiro, separar em agrupamentos de 10, né? E depois verificar quantas dezenas e quantas unidades estão sendo representadas aqui nesse quantitativo, e aí aqui vai sendo anotadas a quantidade de acertos e erros da criança, tá bom? Lembrando, gente, que o erro nunca é algo negativo, é sempre construtivo, né? Que errar faz parte do processo de construção de nosso conhecimento. A gente também tem uma outra plataforma que chama wordwall.net, em que você, professor, pode criar diferentes jogos. Na verdade, para cada e-mail gratuito, você pode criar 3 ou 4 jogos, e ali lá eles têm vários modelos de jogos já prontos, você só faz a inclusão daquilo que você gostaria de que fosse trabalhado, e nesse caso, você tem um rol de possibilidades aqui para trabalhar a questão das dezenas, né, pensando nesse aspecto aí de se trabalhar a constituição do número a partir do material dourado, ou até mesmo a partir da representação escrita, enfim, tá? A gente tem uma infinidade de possibilidades que você pode estar pesquisando aqui, porque o endereço está disponível para você. Bom, então para a gente concluir essa primeira parte, né, que é a questão ali de se trabalhar com o valor posicional, a questão da constituição de um
do sistema de numeração das características do nosso sistema de numeração decimal a partir de atividades diversificadas aqui com as crianças, a gente tem o que o Brizuela vai dizer, que a gente precisa possibilitar que as crianças, a partir das invenções ou das convenções ou do manuseio desses números, ela se apropriando das características do sistema de numeração, ou seja, ela vai criando regras a partir das situações problemáticas que vão sendo possibilitadas a ela a partir das atividades que são propostas, ok? E que elas se tornem também criadoras dessas características ou dessas propriedades com os números, como aos homens ao longo da humanidade, tá bom? E ele ressalta ainda que é importante que a gente desenvolva nos estudantes as múltiplas interpretações ou representações das convenções, né, para que essas crianças se tornem proprietários dessas regras, ou seja, pense por diferentes maneiras. Então, eu posso, por exemplo, a cada dia do mês, pedir para que a criança diga quais são as maneiras diferentes de representar esse dia, né? Hoje é dia 10, né? De quantas maneiras, de quantas formas diferentes a gente pode representar o número 10. Eu posso representar o número 10 com 10 mais 0, 9 mais 1, 8 mais 2, ou seja, 5 mais 5, todas as possibilidades que eu tenho para representar o número 10. Bom, aí a gente também tem o Goldberg, né, que ele vai dizer que a não compreensão do sistema de numeração decimal pela criança deve-se a alguns aspectos, que é a incompreensão do conceito de agrupamento, as formas de representação dos números, né, e como operar com esses números, né, ou seja, que são aspectos que precisam ser construídos com as crianças, ou seja, eu preciso compreender de fato a questão do agrupamento, né, que a gente, a partir do momento que a gente tem 9 elementos, a gente aumenta forma um grupo de 10, a gente tem uma nova ordem, né, e que, portanto, essa representação do número, ela se torna diferente à medida que a gente vai manipulando esse número, mas que a gente também pode pensar que o 10 é constituído a partir de várias formas, né? Ou seja, que ele pode ser representado de maneiras distintas. E como que a gente faz para pensar nas operações que envolvem esses números? Bom, ali eu já disse para vocês, né? As pesquisas da Camille, do Agrininho, acho que esse não sei se é a forma correta de falar, tá bom, gente? Mas esse é o autor da Neila, né, Tonin, e de outros autores vão dizer que as crianças, na verdade, no início ali, elas não conseguem fazer a representação dos valores absolutos. Então, quando a gente pensa no número 436, às vezes você pode perguntar para o seu aluno de 5º ano, ele vai te dizer que ele não vai dizer 6 unidades, 3 dezenas que equivale a 30 e 4 centenas que são 400, a priori, tá? Ele vai dizer o 4 que representa 4 unidades, o 3 que representa 3 unidades, o 6 que representa 6 unidades, né? Como valores absolutos, né? E não como valor relativo propriamente do número aqui, ok? Então, que a gente tem que tomar bastante cuidado para perceber se a criança de fato compreende a complexidade desse número, ou seja, né, percebe algumas dessas características do sistema de numeração decimal aqui aplicadas, né, a partir das atividades, ou não, tá? Porque senão isso vai ser um processo apenas mecânico, né? E aí que vai cair só na questão dos das operações de adição e de subtração, tá bom? Simples, sem pensar a respeito do número, e a compreensão da completude desse número, tá bom? Então, o que ele vai dizer, né? Continua aqui ela dizendo que o domínio das dezenas e das centenas, ele vai ser familiar às crianças, ou seja, os números redondos, né? Tanto na escrita, né? Quanto na representação numérica, tá? Mas que o valor posicional, ele não vai ter o mesmo status, ou seja, que as crianças podem ler e escrever números, mas sem necessariamente compreender quais são os princípios que regem a escrita desse número, tá? E aí,
a gente tem a Lerner e a Sadowski, que vai estabelecer alguns marcos na apropriação pela criança da escrita convencional dos números, né? Que primeiro ela vai dizer que as crianças dominam inicialmente a escrita dos números redondos, ou seja, das dezenas exatas, das centenas exatas, dos milhares exatos, tá? Como lá naquele cartaz, né? O 10, o 20, o 30, o 40 e assim por diante, tá? Que as crianças, elas formulam suas próprias hipóteses de escrita dos números, né? Então, elas desconhecem a questão da posicionalidade, né, que está implícita no sistema, tá? E as diferenças que existem entre a numeração falada e a convenção escrita, que foi o que eu já falei para vocês. Quando a gente fala lá 1105, a criança vai pensar em 1100 e em 5. Então, o registro disso está muito ligado à questão da nossa fala, que é um dificultador para a criança, né? Porque a maneira como a gente fala se diferencia muito do aspecto de como a gente escreve, porque se a gente pensar em cada ordem, a gente falaria, né? 5, 0, 1 e 1, né? Mas não é assim que nós lemos os números. Então, a criança tem uma ideia, a priori, né, de como a gente escreve esse número a partir do que a gente fala, tá bom? E aí, o Gilbert vai afirmar que é possível concluir que para se apropriar do sistema da notação convencional, que as crianças precisam descobrir o que está oculto na numeração falada, né, e o que está oculto na numeração escrita, né, que quando a gente fala 245, tem algo que não que está oculto para que a gente possa representar esse número da forma escrita correta, né? Que ela precisa compreender que nem sempre há uma coincidência entre a fala e a escrita, que é diferente da gente falar 10 e escrever 10, mas é diferente da gente falar 11 e escrever 11, é diferente da gente falar 21 e escrever o número 21, tá? Que a gente precisa, que elas precisam identificar quais são as informações provenientes da numeração falada, ou seja, do aspecto oral que a gente descreve que pode ser aplicada à numeração escrita e quais não podem, né? No caso do 21, por exemplo, tá? Que elas precisam compreender que os princípios que regem a numeração escrita não podem ser transferidos para a numeração falada. Nem todos os princípios podem, né? Quando eu falei para vocês o 10, né? O 10 é uma representação que tanto falada e escrita é fácil, mas quando a gente fala no 31, no 101, já são aspectos diferentes da fala e da escrita, tá bom? Ou da ideia que a criança sonora, né, que a criança faz a partir da constituição sonora da nossa fala, da ideia que a criança faz para pensar a forma de registro desses números, tá? Então, ele vai dizer que o papel da escola vai ser o de facilitar a essas crianças a compreensão desses princípios os princípios do nosso sistema de numeração, tá? Ou seja, que essa tarefa cabe à escola, né? Que a gente não pode exigir que a criança nos dê respostas imediatas sem oferecer a essas crianças as experiências e o tempo necessário para o aprendizado. Mas vocês podem me perguntar, no segundo ano a gente pode trabalhar até que quantidade? A gente vai trabalhar conforme a gente percebe a necessidade ou apropriação concreta desses conceitos pela criança. E aí a gente vai avançando nessas quantidades. Eu não posso dizer que a gente pode chegar a 1000, né, se a criança não se apropria de conceitos que são elementares e necessários, tá? Porque a constituição do conceito do número e a questão agora dos agrupamentos e da constituição de características, do vislumbrar as características do nosso sistema de numeração decimal, ali a partir das atividades que são desenvolvidas, é que vai me dar esse senso de dizer como eu posso continuar no trabalho, tá bom? E ele ainda vai salientar, né, que ela, né, vai salientar que ignorar as ideias das crianças, né, ou as dúvidas das crianças e oferecer a elas respostas prontas, né, a perguntas que elas nem fizeram, que a gente, ao fazer isso, a gente leva, né, muitas vezes as crianças a uma enorme falha de compreensão, ou seja, né, que restringe a questão
da apropriação da numeração em termos de dezena e unidade, ao invés dela pensar sobre as dezenas e unidades e o valor dos algarismos, ela vai pensar simplesmente sobre os algarismos convencionais, ou seja, né, a gente vai acabar reduzindo a possibilidade de apropriação desses conceitos, né? Então, que é necessário um ato comunicativo, questões provocativas, a utilização de materiais com intencionalidade, com objetividade, com clareza, para que a gente saiba o que de fato a gente gostaria de explorar com esses materiais, com as crianças, quais são as características do sistema que a gente gostaria que elas percebessem, né? E aí, a partir das inquietações e dos conflitos que a gente vai trazendo para a criança, ela vai se apropriando desses conhecimentos, tá? E para a gente continuar um pouco aqui a nossa fala, né, a gente vai entrar então na questão das operações de adição e de subtração, mas a gente vai entrar nas questões das operações de adição e de subtração, pensando aqui no campo aditivo do Gerard Vernon, que aliás é um grande pesquisador da educação matemática que no domingo nos deixou, mas, né, que apesar de não estar mais entre nós, ele tem ali para o campo da educação matemática uma contribuição extremamente rica e importante, da qual eu vou trazer um pouquinho para vocês, tá bom? Bom, o Vernon, a partir das suas pesquisas, ele propôs problemas, né, que a gente conhece, que eram conhecidos como problemas de adição e problemas de subtração, mas ele reuniu esses problemas num único grupo em que ele chama ou caracteriza como problemas do campo aditivo, tá bom? E aí ele vai propor esses problemas para que a gente trabalhe as ideias que envolvem as operações de adição e de subtração num único grupo, tá? Então, os problemas do campo aditivo vão envolver esses conceitos de adição e de subtração, mas vão estar sempre numa mesma família, no mesmo campo conceitual. No campo dos problemas aditivos, vão existir problemas que são mais complexos que outros, com uma dificuldade acrescida para a criança, que traz consigo aí a questão dos princípios da adição e da subtração, envolvendo números grandes ou pequenos, mas não é a questão do número grande ou do número pequeno um dificultador aqui, ok? A dificuldade vai ser justamente, né, em pensar outras formas de tornar esses problemas mais ou menos complexos, mais ou menos desafiantes para os alunos. Ou seja, não é no número, e sim as ideias que estão envolvidas nesses problemas, que é a ideia de juntar, transformar e comparar, tá? A própria forma como o problema é proposto, ou o enunciado do problema, o que é pedido, né? Ou seja, o valor desconhecido do problema. Enfim, o problema em si que vai tornar ele mais complexo ou não, ou vamos dizer, mais desafiante ou não para a criança, mas que a gente tem que ter em mente que a gente precisa trabalhar com esses problemas para que a gente não permita ou não faça com que a criança se restrinja apenas a um aspecto do campo aditivo, tá bom? Então, essa nova forma de ver que o Vernon traz, ela vai implicar em novas reflexões, em novas indicações a respeito das operações fundamentais, tá? Então, a gente vai, em primeiro lugar, abandonar a questão de se separar no ensino das operações. Em primeiro, eu vou trabalhar a adição e depois a subtração, porque essas ideias, elas vão estar associadas entre elas, tá? A partir da proposição dos problemas. E, em segundo lugar, a gente vai considerar a importância de se trabalhar com uma grande variedade de problemas, né? Que faz com que a criança amplie os seus conhecimentos a respeito dessas operações, né? Mas amplie progressivamente, tá bom? Então, vamos pensar em quais são esses aspectos, né? Da adição e da subtração, tá bom? Eu tenho aqui problemas relacionados à comparação, à transformação e à composição, tá bom? Alguns deles envolvem medidas estáticas, tá? E outros envolvem relações. Nessas medidas estáticas, a gente tem a situação de composição e a situação de comparação, tá?
E onde a gente envolve as relações, a gente tem a situação de transformação, tá? Então, vamos lá para as classificações a partir das características dos enunciados e das ideias das operações, tá? Os tipos de problemas podem, então, ser classificados como problemas de composição, em que nós temos duas partes e queremos saber o todo, que são os mais trabalhados em sala de aula e aqueles que as crianças têm a maior familiaridade. Os problemas de transformação, em que a gente conhece o estado inicial, a transformação, e a gente quer encontrar o estado final, ou em que a gente também tem, tá? O estado final, a transformação, e a gente gostaria de saber ali qual que é o estado inicial, tá bom? E os problemas de comparação, em que a gente relaciona duas medidas e estabelece, então, uma relação que é estática entre elas. Nesses problemas, a gente tem a estrutura aditiva presente e as ideias de juntar, de retirar, de transformar e de comparar, que são conceitos trabalhados tanto na adição quanto na subtração, tá bom? Mas que a gente vai trazer para o aluno de forma com que ele se aproprie de competências para resolver problemas diferentes ou de situações diferentes com níveis de complexidade diferentes, tá bom? Então, vamos pensar ali nos problemas de composição, tá? Você tem duas ou mais medidas que se combinam para formar uma outra medida. Então, a ideia é de juntar ou de separar, tá? Da adição e da subtração. Então, a partir dessa situação, a gente pode encontrar dois tipos de problema. O mais simples, quando é preciso encontrar o total, e o mais complexo, quando é preciso encontrar uma das medidas, tá? Porque é o mais simples, é o mais familiar para a criança, né? E aí a gente tem um pouco mais complexo, que é no caso das crianças terem que encontrar uma das medidas. Então, vamos lá. Pensando no problema mais simples, né? Você tem lá, no pomar de Pedro, 13 pés de laranja-lima e 10 limoeiros. Quantas árvores frutíferas há no pomar de Pedro? Bom, aqui a gente tem a ideia de juntar, né? Porque a gente precisa saber quantas são as árvores frutíferas. São duas árvores de diferentes características, né? A de laranja-lima e os limoeiros. E a hora que a gente junta, a gente tem o total de árvores frutíferas. A criança pode fazer essa representação usando blocos, né? E aí, ela vai fazer a abstração que cada bloco, que a junção desses blocos, né? Cada bloco vai representar um pé de árvore, tanto da laranja-lima quanto dos limoeiros, e que quando a gente junta esses blocos, a gente tem um total de árvores frutíferas, tá? Nesse caso, a gente não tem nenhuma transformação, tá? Não acontece mudança, a gente tem os 17 pés de laranja-lima e os 12 de limoeiros, que são as medidas, ou 10 de limoeiros, perdão, viu, gente? É 10 de limoeiros, não é 12, e não são 29, que aqui, na verdade, seriam 12 limoeiros. Eu coloquei o número 10. Me perdoem aqui pela falha, tá bom? E aí, com a soma dos 17 e do 12, a gente tem duas coleções que vão compor o 29, tá? No caso do problema lá, seriam 17 e 10. E comporia 27, tá, gente? Aqui a gente tem uma outra ideia do mesmo problema, tá? Pedro tem 29 árvores frutíferas em seu pomar. Algumas são pés de laranja-lima e 12 são limoeiros. Quantos pés de laranja-lima no pomar? Veja, eu tenho a quantidade total das árvores e eu tenho a quantidade de limoeiros. Eu quero saber quantos são os pés de laranja-lima. Então, na verdade, aqui é a ideia de separar ou de completar, né? De 12 para 29, quantos pés de frutas, né? Ou quantas peças eu precisaria para ter o total de 29, tá? Aí a gente tem os problemas de transformação. As situações de transformação, elas podem estar relacionadas também ao esquema de juntar, de acrescentar ou esquema de tirar, tá? Quando há ganho ou quando há perda. Então, são os problemas de transformação que a gente diz que a gente tem um estado, que a gente quer encontrar o estado final, tá? Eu tenho 17 figurinhas, ganhei 12.
Com quantas figurinhas eu fiquei? Então, a ideia é de acrescentar, tá? Eu tenho 17, ganhei mais 12, que eu posso fazer com blocos, que eu posso fazer com palitos, que eu posso fazer com tampinha, e aí a junção disso vai me dar o total. Ou, tinha 17, perdi 12, que é aí com quantas eu fiquei, né? A ideia de tirar, tá bom? Então, em ambas as situações, a gente tem o estado inicial, uma transformação, que é acrescer ou retirar uma quantidade para a gente obter um estado final. E a gente tem a transformação com uma das partes desconhecidas, ou seja, onde eu quero encontrar, então, o estado inicial, tá? É claro que isso para a criança é mais simples, isso aqui é um pouco mais complexo, mas é necessário que a gente vá trabalhando com ela a apropriação de outros conceitos. Então, o aquário tem 11 peixes, é o total de peixes de cor dourada e amarela. Eu tenho 5 peixes que são amarelos, eu quero saber quantos são os dourados, ok? Então, eu tenho um estado inicial que eu não sei, que passa por uma transformação e chega a um estado final. E aí eu quero saber, então, qual que é o valor inicial, ou o estado inicial do meu problema, né? A quantidade de peixes que são de cor dourada, tá bom? Dentro dessa categoria, a gente tem aí a ideia de juntar e de retirar, que foi o que eu falei para vocês que são os primeiros problemas, que são mais simples para as crianças, né? A compreensão, até porque há uma familiaridade muito grande com aquilo que é trabalhado em todas as salas de aula e até em casa mesmo, nas brincadeiras com os pais, né? No âmbito social. E quando a gente chega aqui nesse problema de transformação que a gente pede o estado inicial, ele é um pouco mais complexo para as crianças, mas não é impossível de que as crianças consigam fazer, tá bom? E a gente tem aqui um problema também envolvendo uma transformação, que é um problema também um pouco mais complexo, que a gente vai chamar um problema de primeira extensão, que a gente gostaria de saber qual foi a transformação, tá bom? A transformação é desconhecida. Então, Pedro tem 17 figurinhas em seu álbum. Ele ganha algumas de seus colegas e agora ele tem 29. Quantas figurinhas Pedro ganhou? Então, o estado inicial é 17. A gente não sabe qual foi a transformação, a gente sabe qual é o estado final. Então, a criança precisa também pensar na ideia de completar, né? De 17 para 29, faltam quantos, tá bom? Esse problema também é um problema um pouco mais complexo, mas que é necessário que a gente comece a introduzir com os nossos alunos ideias que sejam diferentes daquelas que são mais comuns e que elas já sabem, para desenvolver o senso matemático e a resolução de problemas ou a ordem de pensamentos matemáticos superiores, tá bom? A gente tem, então, a ideia aqui dos problemas de comparação, tá? Que são caracterizados como problemas de segunda e terceira extensão. Bom, esse tipo de problema, ele vai envolver uma relação estática, né, entre as medidas, em que a gente precisa fazer uma comparação entre elas. Não vai existir nenhuma transformação, tá bom? Então, uma situação de segunda extensão, a gente tem a ideia aqui de comparação de medidas. Então, Cláudia tem 14 bonequinhos de brinquedo e Paulo tem 9. Quantos bonequinhos Cláudio tem a mais que Paulo, né? Então, eu tenho aqui os bonequinhos de Cláudio e aqui eu tenho os bonequinhos de Paulo. Eu preciso saber, comparando, quantos elementos Cláudio tem a mais que Paulo. Então, isso eu posso fazer com palitos, eu posso fazer com tampinhas, né? Eu posso fazer uma comparação, fazendo uma relação bionívoca aqui, 1 a 1, ou termo a termo, tá? Então, a quantidade de bonequinhos, ela não vai ser alterada. O que eu quero saber é quanto um tem a mais que o outro, tá bom? Bom, uma outra situação que a gente chama aqui de terceira extensão é quando a gente conhece um dos dois grupos, né, a quantidade de um dos dois grupos, e a relação que há entre eles, e a gente gostaria de obter, então, um outro grupo, tá? Que não vai ser alterado, tá? A gente vai apenas fazer o oposto do que a gente tem aqui, né? A gente aqui sabe que ele tem 5 elementos a menos. A questão aqui é que a gente sabe que ele tem uma quantidade menor,
né? São 5 a menos, e eu quero saber, então, qual que é a quantidade que ele tem, tá? Que o Paulo, nesse caso, tem. Bom, então eu vou pensar também nos palitinhos, só que aí eu vou pensar que um tem 14, o outro tem 5 a menos, então eu vou retirar 5 e vou saber qual que é o total que o outro tem, tá bom? As variações desses problemas, elas podem mudar à medida que a gente vai estabelecendo relação com as palavras, né? Eu posso colocar mais que, menos que, quantos a mais, quantos a menos, qual a diferença, tá? Mas esse tipo de problema, ele tem uma complexidade maior porque ele não é tão simples, né? A associação da operação de subtração e a ideia de comparação não é algo tão familiar, né? Por quê? Porque quando a gente usa, por exemplo, mais que, quantos a mais, isso pode levar a criança a pensar na ideia de uma adição, quando na verdade ela está fazendo justamente a operação contrária, né? Ela precisa fazer uma subtração para ela entender ou encontrar aí o outro elemento que está faltando, tá? Então, pelo fato da terminologia, do uso dessas palavras, né, isso pode levar os estudantes a inverterem as operações. E por isso que é importante que a gente trabalhe com problemas que se constituem com terminologias diferentes, para que a gente também não veja, não tenha as crianças se prendendo a termos como maior, mais, menos, né? Acréscimo, diferença, em que ela pense nesses termos apenas como uma questão de soma ou diferença, tá bom? E a gente tem também os problemas que são considerados problemas mistos, em que a gente tem uma combinação de duas categorias, ou três, tá? Da composição, transformação e comparação. Nesse caso, eu vou estar dando um exemplo para vocês de uma combinação entre a composição e a transformação, tá? Ricardo saiu de casa com um envelope de figurinhas. Perdeu 7, então olha aqui, houve uma transformação, tá? Na primeira partida. E aí ele obtém um total, tá bom? E aí, depois ele perde 9, né? Na segunda partida. E eu quero saber quantas figurinhas Ricardo perdeu. Então, na verdade, eu preciso fazer a transformação, mas eu também consigo enxergar que há a ideia de composição aqui, tá? Em que, se vocês perceberem ali a ideia de composição, que é o que a gente estava trabalhando ali no começo, né? A gente tem a ideia de juntar ou de separar com a questão implicada ali no problema, tá? Então, todas as situações que foram ilustradas aqui, elas trabalham o conceito da adição e da subtração para além do significado da operação com os algoritmos, ou seja, para além de se pensar em problemas que sejam só um subterfúgio para se trabalhar a questão da conta de mais ou da conta de menos, né? Que faz com que a criança, a partir do problema, ela tenha que comparar, estabelecer relações, pensar de formas diferentes, estabelecer diferentes proposições e conjecturas, ou seja, que oportunizam aí a criança um conjunto de situações que vão envolver os conceitos de adição e de subtração, mas de uma forma muito mais amplificada e qualificada, tá bom? Como sugestão de atividade, a gente tem um jogo que está disponível aqui no site, que se chama Ilha das Operações. Vocês podem acessar esse jogo. Ele é muito interessante, que ele vai trabalhar com a ideia do campo aditivo de Verneau, a partir dos conceitos que são trabalhados, tá? Eu depois posso mostrar ali para vocês um exemplo, né? E aí vocês têm aqui o trabalho que está relacionado com esse jogo, tá? Que é um trabalho do Castro e de outros autores, em que ele tem até ali um protótipo para o professor pensar nessas situações, tá bom? E a gente tem outros problemas que também envolvem a questão do sistema monetário, aliado com essa ideia do campo aditivo, tá? Que aí, olha, no quadro acima, marque com uma cruz duas coisas que você quer comprar, né? Qualquer duas coisas. Quantos reais você vai gastar na compra dessas duas coisas? Escolha uma coisa que você quer comprar e marque com uma cruz. Com quantos reais você vai ficar? Então, veja, você tem
uma quantidade de dinheiro e você vai comprar um objeto, né? Então, você tem a ideia lá de saber qual a quantidade de dinheiro vai ficar aqui, tá? Então, esses problemas trazem no bojo aqueles conceitos que foram sendo trabalhados com vocês. Comparação, transformação, tá bom? Aqui também, a gente tem, duas meninas têm dinheiro nas bolsas, do lado de fora de cada bolsa, a gente escreve a quantidade de reais, né? E aqui o custo da bexiga, né? Quem pode comprar mais bexigas? Quantas bexigas a mais do que a outra, essa que tem mais pode comprar, né? Então, veja que a gente aqui vai fazer uma comparação para saber quem vai comprar mais bexigas, a depender da quantidade de dinheiro. Esses problemas estão disponíveis aqui no trabalho da Tânia e da Sandra, tá? Que está disponível aqui para vocês na referência. A gente tem um problema aqui envolvendo também as medidas, ó, dois amigos saíram de casa e andaram para o mesmo lado. A menina parou e o menino continuou andando. A menina caminhou 2 quilômetros e o menino caminhou 6. Qual a distância que um tem que caminhar para chegar até o outro, tá? Isso é um problema de transformação. E que a gente tem o problema número 5, dois amigos saíram de casa, cada um foi para um lado, a menina andou 3 quilômetros para um lado, o menino andou 5 quilômetros para o outro lado, qual a distância que um teria que caminhar para chegar até o outro, também é um problema de transformação. E aí, no trabalho da Tânia e da Sandra, elas vão justificando, né, essas características do problema, tá? Bom, gente, o que eu me propus a discutir com vocês foi isso, né? Eu espero que tenha sido muito, que pelo menos eu tenha contribuído um pouco aí com a questão de se pensar essas relações matemáticas, tanto da constituição dos agrupamentos, do nosso sistema de numeração decimal, comparado aos outros sistemas, quanto da ideia de adição e da subtração de uma forma diferente, né? E que vocês pensem os aspectos de quem é o aluno que vocês têm, né? Quais são os conhecimentos que esse aluno tem e quais são os conhecimentos que a gente gostaria de desenvolver nesses alunos. A gente sabe que a gente está no ensino remoto, né? Algumas escolas aí já iniciaram o ensino híbrido, que há uma dificuldade muito grande com relação a esse aspecto da comunicação e da interação, mas que a gente pode estabelecer essa comunicação e essa interação a partir das atividades em que as crianças fazem o registro das ideias que elas tiveram, né, e não simplesmente só o registro do resultado, né, ou da conta ou da operação, né, mas sim quais foram os pensamentos, as ideias que elas traziam consigo para justificar aquilo que elas fizeram, tá? E que a gente pode ir, à medida que a gente vai trabalhando essas propriedades, esses conteúdos, esses conceitos com as crianças, percebendo até onde a gente pode ampliar esses conceitos ou aprofundar esses conceitos, pensando aí na ordem de números maiores, enfim, tá? E eu trago, então, para a gente pensar aqui, né, que ensinar não é transferir conhecimento, é criar possibilidades para que haja a produção e construção desses conhecimentos, né, que é uma fala aí de Paulo Freire. E eu agradeço, espero ter contribuído um pouco aí com a prática de vocês, e auxiliado aí nessa caminhada, né? E eu vou fazer as correções aqui pertinentes aos slides e vocês vão receber os slides corretos, tá bem? Obrigada, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, tá bem? Não se esqueçam de que até hoje, né, a formação passada vai estar aberta para vocês e o link de presença também, e que hoje a Kiara, né, a nossa ajudante aí, nossa grande auxiliar, tira do ar, né, o formulário de presença, fica só disponível a live, e aí vai por 15 dias ficar essa live também o formulário de presença para que vocês possam preencher,
sempre na descrição abaixo do vídeo, tá bom? Bom resto de semana para vocês e até o nosso próximo encontro, gente.